paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Apenas um versículo da palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 13, versículo 1. Quem achou de amém? Glória a Deus. Josué, capítulo 13, versículo 1. Aleluia. Quantos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Vamos repetir toda a igreja? 1, 2, 3. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis sentar dando glória a Deus. O tema nesta noite, desta mensagem, é ampliando as suas conquistas. Diga após a minha pessoa: ampliando as suas conquistas. Amém. Neste texto sagrado, nós aprendemos sobre a necessidade de ampliarmos as nossas conquistas. Josué foi um grande conquistador, porém, a idade chegou. E ainda havia muita terra para conquistar. Por isso, devemos aproveitar enquanto estamos com vigor físico para ampliarmos as nossas conquistas. Você observa que o texto em que nós lemos, em Josué capítulo 13, versículo 1, Josué já se achava já velho, cansado de tanto batalhar, depois que ele entrou na terra. Quando ele entra na terra, a terra não é dada de mão beijada. Existia muitas nações para Josué como líder e a nação de Israel ao seu comando lutar e expelir, expulsar, arrancar alguns inimigos que tinha ainda vivendo na terra prometida. Quem devia expulsar eram as tribos de Israel, junto com seu líder Josué. Josué já tinha conquistado muitas terras e repartido também entre as tribos. Porém, no texto lido, Josué está preocupado, porque ele já se encontra velho, mas as terras, ainda faltava muita terra para possuir, para expulsar nações que desagradaram a Deus, para que as tribos fossem tomando posse da terra prometida. É nesse episódio que nós estamos meditando nesta noite. Porém, eu quero destacar com a igreja as duas formas que podemos ampliar as nossas conquistas ou as suas conquistas. A primeira forma que Josué precisaria fazer para conquistar as conquistas é
tomando posse da terra. Diga assim, tomando posse da terra. Em Josué, no capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim: o Senhor havia feito uma promessa a Josué. Aí Deus disse assim para ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, no capítulo 1, versículo 3, Josué estava amparado. Josué estava seguro. Deu uma promessa que quem fez para ele não foi o homem. Não foi nem Moisés que tinha feito essa promessa para ele. Quem fez foi Deus. Deus tinha dito a ele: onde você pisar a planta do pé, porque esta promessa Deus já tinha falado a Moisés: onde pisar a planta do seu pé, eu lhe darei a terra. Como Josué ficou o sucessor de Moisés, quem dará continuidade em liderar as tribos, então Deus falou para Josué que aonde ele pisasse a planta do pé, ia ser dele. Ou seja, Deus estava dando autonomia a Josué para que andasse sobre a terra, desse largos passos sobre a terra, porque a promessa era onde ele ia pisar a planta do pé. Onde ele tocasse com o pé, Deus daria aquela terra para ele e para as tribos que estavam com ele. Então Josué não poderia ficar parado, olhando os territórios, observando. Ele tinha que andar, ele tinha que caminhar. O Senhor ia dar a terra para ele, enquanto ele pisasse a planta do seu pé. É interessante, porque esta promessa fala de total obediência de Josué. Significa que os passos de Josué estavam de acordo com a vontade de Deus. Cada passo que ele dava, cada andar que ele caminhava, estava todos de acordo com Deus. Então Deus faz a promessa. Aí agora o que está faltando é ele tomar posse da promessa que Deus tem feito para ele. Porque muitas das vezes é mais ou menos assim: Deus faz a promessa a nós, Deus diz que vai fazer, mas por motivo ou outro, muitas das vezes a gente não está sustentado na promessa que Deus fez. Nós escutamos muitas vozes, nós escutamos muitas coisas, nós observamos muitas coisas, e essa observação e notando muitas vozes que nós vamos ouvir, isso vai fazer com que eu e você, ou nós estamos atentos no que Deus falou, ou nós realmente vai tirar a atenção do que Deus falou e vai dar ouvido a outra fala, a outras vozes. Por quê? A terra foi prometida, a promessa foi feita, é onde tu pisar pronto o teu pé. Porém, a terra tinha gigante, como eu já falei antes. A terra tinha uma dificuldade na terra. A nação da terra era nação ímpia, ruim, cruel, acostumada em guerra, a batalhar. Mas a promessa estava em quem? A promessa estava em Josué. Não interessava a quantidade do povo que tinha lá. Não interessava a guerra que tinha que fazer. Não interessava o que ia se levantar contra ele naquele lugar. As barreiras, os motivos que ia se deparar. As frustrações que muitas das vezes os nossos olhos físicos podemos alcançar. Não interessa nada disso. O que interessa é o crente ficar sustentado na promessa que Deus fez. Aleluia, Deus! E muitas das vezes existem pessoas que nem se lembram das promessas que Deus fez. Diga assim: a minha motivação é a promessa que Deus fez. Se existir outra motivação em você, está errado. Nós não vamos alcançar os nossos objetivos pelos nossos méritos. Nós vamos alcançar pela promessa que Deus fez. No livro de Números está escrito que o Senhor não é um homem para que minta, e nem filho do homem. O Senhor não é um homem para que minta. O Senhor não é um homem para que se arrependa, né? Na realidade é assim: o Senhor não é um homem para que minta, nem um filho do homem para que se arrependa. Então o homem pode mentir, seus filhos podem se arrepender, mas Deus nem é um e nem é o outro. Ele é o Deus que promete e cumpre. Aí eu quero ver nesta noite aqui os que estão crendo nas promessas que Deus fez.
Pergunta ao seu irmão, você tem promessa? Você lembra delas? Você lembra que quando Deus usou alguém na palavra para você, o que ele disse? Você lembra quando Deus usou um profeta, no dom de profecia, para falar para você o que ele falou? Você lembra de tudo isso? Lembro. O que é que você está fazendo a respeito? O que você está fazendo a respeito? Porque tem gente que está cheio de promessa, mas não segue em frente, não é determinado, não persevera. Diz que crê, mas daqui a pouquinho está dando um passo para trás, está olhando para trás, não quer sustentar-se na promessa. Porém, eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite: as promessas de Deus nunca é invalidada, ela é sempre atual. Deus faz a promessa e ele cumpre com a sua palavra. Agora, o que Deus espera é que nós fazemos como Josué: colocar a planta do pé no lugar que Deus determinou e ficar firme nas promessas dele. A firmeza é sua e minha. Nós é que devemos ficar firmes na promessa que Deus fez. Então aqui Josué já estava marcado com uma promessa forte. Em Josué capítulo 14, versículo 10 ao 15, está escrito que Caleb, a 85 anos de idade, ainda se mostrava forte e vigoroso para ampliar as suas conquistas e tomar posse de uma terra ocupada por gigantes. É interessante isso aqui. Josué 14, versículo 10 ao 15. Esse homem, por nome de Caleb, foi aquele que espiou a terra e confirmou perante a congregação que a terra era boa e que o Senhor colocasse lá, e foi ameaçado de morte pela congregação, que pegou a pedra para apredejá-lo. Mas na frente, quando ele entra na terra prometida, que ele toma posse dela, ele precisaria de ampliar melhor, tomar mais posse. A terra era imensa, mas tinha muito inimigo. E os inimigos que estavam na terra eram homens gigantes, de uma estatura muito alta. Mas olha como é que ele chega para Moisés, para Josué. Josué era o líder que estava designando tribo. Naftali, ou Naftali, vai para ali. Benjamim, ali. Judá, ali. Manassés e Efraim, para aqui. Então ele estava designando as tribos, colocando lado sul, lado oeste, centro-oeste, norte. Ele estava estabelecendo tudo. Onde ele estava colocando tudo no seu devido lugar. Mas Caleb chegou perto dele, e quando ele chegou, a fala de Caleb foi forte. Caleb disse: quando eu saí do Egito, eu tinha 40 anos. Eu tinha 40 anos de idade. Passei 40 anos no deserto. E já faz 5 anos que eu estou aqui nessa terra. Então, no todo, hoje eu me encontro com 85 anos. Quem estava falando? Caleb. Que estava quantos anos? 85. Aí ele disse: da mesma forma que quando eu tinha 40 anos de idade, eu me sentia forte, robusto, revigoroso, para pelejar contra o inimigo e vencer. As minhas forças que eu tinha com 40 anos, eu estou com a mesma ainda hoje. Estou com 85 anos de idade, mas ainda puxo a espada ou saco a espada do mesmo jeito. Ainda entro com o meu adversário peito a peito, cara a cara, olho a olho, do mesmo jeito. Não retrocedo e nem tenho medo. E da mesma forma que Deus prometeu de me dar vitória com 40 anos, é o mesmo Deus que me promete de me dar vitória com 85 anos. E eu sei que na terra que tem para eu vencer, expelir, expulsar, desobrigar essa nação, ela é terra de gigantes. Porém, eu estou disposto a enfrentar um por um, porque o Senhor que me prometeu, é Ele que vai me colocar lá. Aleluia! Aleluia! E eu já tenho algo da parte de Deus para nós aqui nesta noite. Aleluia! Então não é a idade, que quanto mais tempo o crente passa na presença de Deus e vai ficando mais velho, vai ficando mais fraco. Isso é conversa fiada. Aleluia! Enquanto mais fica mais velho, mais fica com experiência. Glória a Deus! Enquanto mais fica mais velhos, mais fica enraizado. Enquanto mais velho fica, mais fica preparado.
Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, o crente Caleb era um crente que era forte e novo e era forte e velho. Aleluia. Ainda puxa a espada e ainda entra na peleja do mesmo jeito. Glória a Deus. Aleluia. Você lembra que está escrito no texto que perante 40 anos no deserto, as sandálias do povo não se estragou, as roupas não se estragaram, aleluia, as forças dele também não, principalmente dos moços de 20 anos abaixo e do mais velho Josué e Caleb. Então esses dois representavam a nação antiga. Josué e Caleb representavam a geração antiga que morreu no deserto. Todos que estavam em volta dele era a nova geração, a geração que nasceram no deserto, que aprenderam no deserto. Então essa nova geração se espelhava na geração antiga. A nova geração se espelhava em quem? Na antiga. Oh Jesus, olha o que Deus está me dando aqui nesta noite. Glória a Deus. Como é que a geração nova, Diácono Luiz, vai se espelhar em nós, na geração mais antiga, se a geração mais antiga não está fazendo por onde a geração nova ser, aleluia, inspirada, para que possa se conduzir melhor diante do Senhor. Geração antiga, olha o recado de Deus aqui nesta noite. O Senhor espera que você dê testemunho, espera que você seja mais firme, espera que você seja mais preparado, espera que você seja mais capacitado, para que essa geração nova que está sentada aqui ao lado possa olhar para mim e para você e dizer assim: ele conseguiu, ela conseguiu, ele foi homem de Deus, ela foi homem de Deus, e eu vou conseguir também, porque o Deus que usou ela e usou ele é o mesmo Deus que vai me usar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então a geração mais nova olha para Caleb e vê um homem com 85 anos de idade e dizendo que tem a mesma força, Meu Deus. o mesmo vigor, a mesma determinação. Meu irmão, ele está dizendo assim: ô Josué, em mim não está faltando é nada, viu? Me libere para invadir a terra do gigante que eu vou vencer ele. Quem está falando aqui é um velho com cabelo branco. É um velho com cabelo branco que está falando com a espada de lado, dizendo a Josué: eu já estou um pouco, ó, com 85 anos, eu sei disso. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu vou vencer. Isso até para Josué foi um ato de levantar o astral de Josué, porque Josué estava se sentindo já cansado, velho, e ainda faltava muita terra para possuir. Mas o amigo dele que estava ao lado dele disse: Josué, eu ainda estou com a mesma força. Aí pronto, aí Josué lembra, e eu também. Aleluia. Então não é a velhice que vai impedir da gente tomar posse de muita terra aqui, não. Glória a Deus. E a ordem de Josué disse: o Senhor é contigo, a terra é tua, pode entrar, pode invadir, pode expelir, pode expulsar o gigante, vença ele e fique com a terra. E Caleb representava a tribo de Judá, e quando ele entra, que ele vence, diz a Bíblia que Caleb toma conta do seu território e assume tudo e fica a liderança daquele lugar. E o Senhor foi com Caleb e colocou em gigante para correr, e o que não corria, morria, e ele tomou posse da grande vitória. Diga a seu irmão assim: toma posse da sua vitória, Toma posse. independente da idade que você tiver. Independente da idade que você tiver. Aleluia. Aleluia. Independente. É independente. É um homem com 85 anos de idade dizendo assim: fosse nos dias de hoje, sabe qual é a fala de Caleb? Ainda eu continuo em todos os cultos. Ainda eu continuo tirando toda essa escala que me coloca. Ainda eu continuo na mesma pegada na minha adoração. Ainda eu continuo colocando Satanás e seus demônios para correr no jejum e na oração. Ainda eu continuo vencendo as barreiras que se levantam. Todo dia eu venço o gigante. Todo dia o gigante cai por terra. Mas o Deus que me prometeu lá no início da minha fé,
Ele ainda está comigo na caminhada, me dando força, me renovando, me dando sabedoria, me ensinando a manobrar a espada do Espírito. Eu ainda sei manejar a palavra, porque a espada é a palavra. Ele está dizendo: da forma que eu venci no início da minha fé pela espada, da mesma forma eu ainda estou hoje. Não arriei a espada, não abandono a espada, ainda a espada está nas minhas mãos. Eu uso a ela, ainda venço os inimigos. Nada pode me deter, porque o Deus que me chamou no início é o Deus que está comigo até hoje. Aleluia! Glória a Deus! E tem crente que está ficando mais velho e está ficando sem saber mais manusear a espada. Já não lê mais a palavra do jeito que lia antes. Eu estou aplicando a palavra. Porque hoje a guerra não é com espada, mais literalmente. A espada lá nós traz hoje numa linguagem figurada. A espada agora é a palavra. A palavra de Deus. Aí deixa eu te perguntar nesta noite, tu ainda maneja bem a espada? Tu ainda trabalha bem com essa espada que Deus colocou sobre você? E eu quero te dizer que você não pode se esquecer. No Novo Testamento essa espada tornou-se, sabe o quê? Uma das armaduras de Deus na vida do crente. Aleluia. Glória a Jesus. Crente que não sabe manusear mais essa espada, não põe o adversário para correr. Crente que não pega mais essa espada para ler, meditar, esquadrinhar, pesquisar, guardar, praticar, não consegue colocar adversário para correr. É por isso que tem muita gente com medo disso, daquilo, com medo de demônio, mas com não sei o que mais. Sabe por quê? Porque se perdeu com a palavra. Não serve, a espada é guardada, é empoeirada, não lê mais. Oh meu Deus do céu, Deus me trouxe aqui nesta noite, que assim como ele contou com Caleb, ele também conta com você. Glória a Deus! Aleluia! O nosso território hoje, para nós vencer, é espiritual. E não tem como nós ser vitorioso colocando a planta do nosso pé sem ter o mesmo vigor de antes com essa palavra aqui, com essa espada. Em Josué, no capítulo 17, versículo 17 ao 18, eu vou repetir. Em Josué, no capítulo 17, versículo 17 ao 18, está escrito: constatamos que Josué mandou a tribo de Efraim e a de Manassés ampliarem as suas conquistas e expulsarem os inimigos do território. A tribo de Efraim e a tribo de Manassés, ela veio concernente a 2 filhos que José teve no Egito. Como Deus tirou a tribo de Benjamim, separou para ele, como Deus tirou a tribo de Levi, separou para ele, então ficou faltando uma tribo, só ficou 11, era 12. Deus disse: a tribo de Levi é minha, vai assumir o ministério e eu vou dar de conta dela. Aí José veio, Manassés e Efraim, 2 filhos. Então, como a tribo de José, de Efraim, filho de José, e de Manassés, filho de José, o número era mais pouco, então Deus mandou unir para formar uma tribo. Então, Efraim e Manassés fica sendo uma... Ele, no contexto todo, aonde um estava, o outro estava para lutar, pelejar, e a terra que um ficasse, o outro ia ficar também. Essa tribo de Efraim e Manassés achou que o seu território que ganhou na parte da terra era pouca. Chegou para Josué e disse: os nossos territórios é pouco. E nós somos um povo forte, um povo grande em número. E tu nos repartisse uma terra que está sendo pequena para nós. Então nós queremos possuir uma terra maior. Aí Josué pegou a tribo pela palavra. Aí Josué disse: vocês é o número um povo grande? Somos. É um povo forte? Somos. Já que você já é um povo grande e um povo forte, por que foi que você já ainda não conseguiu expulsar
os inimigos que estão indo nos territórios de vocês? Por que vocês não conseguiram tirar todos eles? A tribo se calaram. Já que se apresentou dizendo que é forte, que pode, que o povo é grande. Aí Josué pergunta: e por que vocês não lutou até o fim? Expulsou todo mundo para assumir o território completo. Vocês vêm dizer a mim que vocês é forte desse jeito? Não é? Vocês vêm dizer a mim que vocês podem desse jeito? Vocês não conseguem nem expulsar os inimigos que estão em volta de vocês. Josué nota que a tribo fica sem palavra. Josué nota que a tribo não tem resposta para ele. Agora Josué fala como um profeta. Aí Josué diz assim para ele: mas vão, porque eu sei que vocês é um povo forte. Eu sei que vocês é um povo grande. Aleluia. Eu sei que vocês têm condições. Vão, vença vossos inimigos e tome posse da sua terra. Diga seu irmão assim: vai, vença seus inimigos Vença seus inimigos. e tome posse da sua terra Posse da sua terra. prometida. Prometido. Terra aqui é a promessa Glória a Deus. que Deus fez. Aleluia. Então, quando Josué diz isso para Manassés e Efraim, foi como receber uma força do céu. E graças a Deus que eles tomaram posse daquela palavra. Porque coisa boa é quando um crente considera, respeita, vê, compreende Deus na vida do profeta. E quando sai uma palavra dele, diabo, o crente toma posse. Se Manassés e Efraim olhasse para Josué, e só porque Josué repreendeu primeiro, e eles não quisessem tomar posse da segunda fala que Josué deu, eles não tinham assumido e ainda tomado posse da terra. Eles escutaram a repreensão primeiro, baixaram a cabeça, se calaram, mas quando Josué profetizou, eles pegaram e eles foram as duas tribos, e não tinha cananeu, filisteu, que ficasse naquela terra proibindo deles tomar posse. Nesta noite eu vim profetizar na sua vida. Glória a Deus. Não vai ter cananeu e nem filisteu que vai impedir de você tomar posse da promessa que Deus colocou na sua vida. Eu vou aplicar cananeu e filisteu, é todas as barreiras que estão causando dificuldade na sua vida, para você possuir a promessa que Deus lhe fez. Aleluia. Toda barreira, toda dificuldade, tudo aquilo que está atrapalhando o caminho, que de alguma forma você está chegando quase perto, você está chegando quase lá, aí surge alguma coisa. Essa alguma coisa que surge chama-se cananeu e filisteu, como estava acontecendo com a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Aleluia! Às vezes o crente se sente um crente forte, um crente preparado, um crente que realmente vai para vencer, mas daqui a pouco não está conseguindo. Está olhando o gigante, achando maior que ele. Não vai dar certo. Eu já fiz o que pude. Meu suor já derramei tanto. Já lutei tanto nessa vida. Não vou conseguir isso. Eu já me esforcei tanto. Aí nesta noite recebe a palavra em nome de Jesus. Eu quero te dizer: oh, aleluia, aleluia, aleluia. Segundo a palavra que o Senhor está colocando no meu coração na tua vida, eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, essa barreira já caiu por terra nesta noite. Já caiu, já caiu, já caiu, já caiu. Já caiu por terra essa barreira do impedimento. Já caiu. Aleluia, aleluia. Os teus adversários vêm num caminho, tudo unido, tudo compartilhando de uma reunião diabólica para não deixar você assumir os seus territórios que Deus já falou para a sua vida. Porém, o Senhor nesta noite está dizendo: eles vêm pelo caminho contra ti, vem unido, vem união para pelejar contra você, mas por certo caminho ele vai voltar atordoado, vai voltar fugindo, vai voltar correndo, porque é o Senhor. Vou fazer voltar. Eu tomo a tua frente, tomo a tua direção, tomo o controle de tudo. Vou na tua frente, impelindo os adversários, vou humilhar os adversários. Eu vou sapatear
Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem trouxe glória da glória? Quem trouxe aleluia da aleluia? Receba essa palavra nesta noite. Porque você vai possuir a terra que o Senhor lhe prometeu. Aleluia! Vai possuir a terra que o Senhor lhe prometeu. Deixa eu falar com a Jesus é vida nesta noite. Vocês são um povo forte. Um povo escolhido pelo Senhor. Um povo que Deus já decretou a vitória. Mas bispo, a luta vem sim, porque onde tem promessa de Deus, o adversário se levanta para tentar impedir de alguma coisa. Seja no espiritual, seja no físico, seja no material. O adversário se levanta para tentar impedir de algum jeito. Porém, vocês são um povo forte do Senhor. E o Senhor já escolheu para tomar posse de uma tão grande vitória. Oh, meu Deus do céu. Olha o que o Espírito Santo está dizendo aqui nesta noite. Vocês eram um povo rejeitado, aleluia, mas o Senhor escolheu para fazer a diferença. O Senhor escolheu para mostrar que o nome dele vai ser glorificado. O que é que está faltando? É gente aqui tomar posse do que Deus já prometeu. Tome posse, 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 tome posse. O inimigo antigamente já tinha vocês na palma da mão dele, já sustentava, era dominado, totalmente escravizado. O diabo fazia o que queria, o diabo já estava acostumado a vencer tudo. Hoje não, você não está mais só, você está com o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Você está com o general de guerra, você está com ele. Então, já que você está com ele, nada pode parar você de alcançar a promessa de Deus. Glória a Deus. Diga assim: eu próprio é que posso fazer perder a promessa. Não é o diabo. Meu Deus. Porque depois que Deus promete, só o próprio crente, se não se pegar a promessa, é que faz se perder tudo. É verdade. Olha para trás, se rende alguma coisa que Deus não quer que se renda, cai onde Deus diz que não é para cair, se prostra naquilo que Deus não quer que fique lá prostrado. Quem está entendendo isso aqui, hein? Glória a Deus. Agora, se não tomar posse, ninguém vence. Tu sabe o que é tomar posse? Você sabe o que é tomar posse mesmo? Da terra que o Senhor prometeu? Vou mostrar aqui um exemplo para você. Eu vou mostrar um exemplo para você. Se segura aí que lá vai. Deus está falando no altar. E eu estou numa vida que Deus não quer que eu esteja. Sabe? Eu estou levando uma vida vulnerável com Deus. Uma vida que não é tão compromissada com Deus. Isso é um exemplo. Aí Deus fala para mim tomar posse. Aí eu tomo posse. Mas eu não quero mudar nada. Eu não quero me esforçar nada. Eu não quero dar um passo a mais em nada. Eu quero dar continuidade naquela mermice espiritual. Eu quero continuar com aquela fé fraca e fajuta. Eu quero continuar com aquela coisa, irmão, que anda mais caindo do que em pé. Isso não é tomar posse. Isso não é tomar posse. Tomar posse é erguer a cabeça, olhar para Deus e dizer assim: eu tomo posse dessa palavra e a partir de hoje eu vou firmar os meus pés. Porque colocar a planta do pé e tomar posse é firmar os pés aonde Deus quer, como Ele quer e da forma que quer. E são poucos que estão querendo assumir essa condição espiritual. São poucos. Para quem não está orando, tomando posse do que Deus fala, passa a orar.
Para quem não está lendo mais Bíblia, tomando posse da vitória, tem que passar a ler. Para quem não está mais com esse vigor todo e está na casa do Pai, depois que toma posse da palavra que Ele fala no seu altar, você passa a cultuar melhor, a adorar melhor. Para quem não adora em casa coisa nenhuma, aí tomando posse, muda até em casa o compromisso, a forma. Aleluia, olha Deus falando aqui pela minha boca. Aleluia, vai abandonando aquilo que atrapalha a fé, vai abandonando aquilo que esfria na fé. Sim, tem coisas que esfriam em você. Aí Deus está dizendo nesta noite, abandona essas coisas que esfria. Abandona, 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 abandona. Aleluia, aleluia. Aí Deus diz assim, abandona algumas séries da Netflix, vai abandonando algumas coisas, alguns filmes que você anda vendo, e você vai ficando cada vez mais fraco, fraco, fraco. Sim, abandona aquelas coisas que quando você põe os olhos, que passa o dia todo e você não sai dali da frente. Vai abandonando, vai tirando, vai fazendo uma limpeza, Teu compromisso com as redes sociais diminui, busca Deus. Aí você vai tomando posse. Ninguém aqui está entendendo o que Deus está falando nesta noite. Aleluia! O céu vai se abrir aqui. Ô glória! Ô glória! Abandona teus vícios, rapaz. Aleluia! Abandona esse jogo, vai, que está acabando com a tua vida espiritual. Abandona. Tem coisa ali, tu acaba, vai bem, vai firmado, vai crescendo, aí vai deixando entrar algumas coisas, vai entrando, e ele não está nem aí, Está igual os discípulos quando estavam na maré alta, a água entrando no barco, o barco quase afundando, mas ele agiu, mas tem gente que não age, aí fica nessas mimices, aí vem pro culto, vou escutar a palavra e vou pegar a palavra, vou receber a palavra, vou trancar a palavra, vou levar a palavra para casa, mas Deus quer que você tome posse, rapaz, Deus quer que você tome posse. Abandona essas coisas velhas que está tirando a tua vida espiritual e toma posse da tua vitória aqui nesta noite. E você vai vencer todo gigante que se levantou contra a sua vida. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e pergunta, você entendeu? Você entendeu? Aleluia. Porque quando terminar essa campanha, eu quero ver qual é o crente realmente que tomou posse. Meu Deus. Quando terminar essa campanha aqui, o crente que tomou posse, ele vai estar diferente. Ela vai estar diferente. E os que tiver do mesmo jeito, da mesma forma, tomou posse coisa nenhuma. Porque muito quer ganhar a vitória. Muito quer tomar posse da vitória que Deus tem para dar. Mas não quer assumir o compromisso. Meu Deus. Eu vou repetir isso aqui. Muitos querem tomar posse da vitória que Deus tem para dar, mas não querem assumir o que, igreja? Compromisso. É aí onde está a diferença. Compromisso. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Tem coisa que alguém está fazendo e você não vê Deus bradar com alguém nada. Ah, fulano pode? Então eu posso. Não vejo não uma repreensão. Aí tu vai fazer? Ao Senhor repreende. Por que será? Meu Deus. Por que será? Aleluia. Não vá por ninguém. Vá pela orientação que o Espírito Santo está lhe dando, rapaz. Glória a Deus. Porque tem gente que deixa de ter compromisso porque vê alguém sem compromisso. Deixa quem tiver sem compromisso permanecer com a falta de compromisso. Mas tu queira ter compromisso. Aleluia. Assim, eu vejo nas redes sociais, converso com a bispa em casa, os escândalos que está acontecendo nesses últimos dias.
que é de entristecer qualquer pastor, qualquer bispo, qualquer apóstolo. É de entristecer qualquer líder que preside um ministério, que preside uma igreja. É de entristecer. Porque a gente está vendo nesses últimos dias liderança que começou no baixo, no pequeno, e Deus fez crescer. Aí agora está uma mega igreja. Aí quando pensa que não, está lá o escândalo. Caiu aquele líder. Trouxe um escândalo para toda a igreja. Aí redes sociais caem matando em cima. Aí eu vejo essas coisas. Aí eu vou me entristecer. Meu Deus, isso é uma vergonha para nós. Porque quando eles falam colocando todos. Generalizando. Arrasando. Arruinando os apóstolos, os bispos, os pastores, os evangelistas, os profetas, sim, as bispas, pastores, aí generaliza todo mundo, as missionárias, aí bota pra, tá entendendo? Bota pra magoar mesmo a alma do que tá vivendo, o que é sério. Mas, sabe o que eu faço? Eu tô me apegado com Deus. Eu tomei posse da promessa que Ele me fez. E eu não tenho nada a ver com fulano que não tomou posse, com Beltrano que não tomou posse, com A e com B que não tomou posse. Eu quero saber que eu tomei posse. Agora eu quero saber nesta noite aqui, você também tomou posse? Ou você anda olhando o irmão fulano e você também anda na mesma fraqueza por causa do irmão fulano? Né? Porque tem crente que é assim, crente besta, rapaz. Crente bom. Tá firme, tá forte, tá bonito para Jesus. Daqui a pouco alguém fez alguma coisa. Aí, fulano fez. Vou morrer. Não. Que é isso, rapaz? Isso é falta de firmeza, isso é falta de raiz. Glória a Deus. Deixa fulano com Deus. Fulano vai dar conta a Deus. Eu vou dar conta a Deus. Então, fulano fez. Ah, meu Deus, vai me entristecer. Não. Eu tomei posse, diga assim, eu tomei posse. Eu tomei posse. Aleluia! Que Jesus, a vida nesta noite aqui, toma posse dessa palavra. Eu tomei posse e vou até o fim. Aleluia. Quem está com o bispo aqui nesta noite? Eu tomei posse, não abro mão. Quem me prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diga assim: 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 14, é dito que Israel conquistou o território pedindo para os... Conquistou os territórios perdidos para os filisteus e tomou posse da terra. Aleluia. Filisteu tinha vencido Israel em algum momento, quando a nação estava fraca para Deus. Olha o segredo aqui nesta noite. Toda vez que a nação de Israel estava fraca para Deus, perdia na batalha, perdia na luta. Toda vez. Fraca aqui que eu estou dizendo é que eles estavam desobedecendo a Deus. Toda vez eles perdiam. Mas toda vez que os inimigos de Israel encontrassem aquele povo firme, com firmeza com Deus, os inimigos perdiam. Israel sempre vencia. Então o segredo de nós ser vitorioso, o segredo de nós ter sucesso, o segredo de nós crescer, o segredo de nós tomar posse das promessas da terra que Deus prometeu, o segredo disso é nós continuar firmado em Deus. Firme em Deus. Aqui está o segredo de vencer. Pergunta, seu irmão, você quer vencer? Está fraco demais. Pergunta de novo. Você quer vencer mesmo? Você quer vencer mesmo? Então fica firme com Deus. Essa não disseram não, foi diga, fica firme com Deus. Fica firme com Deus. Aí é onde está o segredo, que muita gente não consegue
ficar firme com Deus. Eu já conversei com gente afastada da casa do Pai. Gente desviada, que se desviou do caminho do Senhor. Dizendo, sabe o quê? Deus me fez uma promessa. E no tempo certo Ele vai cumprir. Mas eu estava falando com quem? Com desviado. Ou seja, Deus fez a promessa, mas quer que a gente fique na posição. Aí tem gente que sai e diz, Deus vai cumprir. Não vai cumprir, irmão. Tem que ficar na posição. Tem que ficar aonde Deus quer, da forma que Deus quer. É a mesma coisa do crente na igreja. Deus fez a promessa a ele ou a ela, mas todas as vezes Deus pega ele e ela pecando, fazendo coisa que não agrada. Mas ele me prometeu. Mas tu está sendo fiel. Mas ele me prometeu. Mas tu está na posição que Deus quer. Mas ele me prometeu. Mas você está da forma que Deus quer. Se você não está nesta noite dessa forma, eu vim aqui para te dizer como profeta desta poderosa palavra: fique no lugar que Deus quer que você fique e da forma que Ele quer. Para tomar posse é isso. É voltar a ter compromisso com Deus. Ter compromisso com o Senhor. Então essa tribo aqui tinha perdido seus territórios para os filisteus. E na época quem liderava eles era Samuel. Chegou o momento que os filisteus se reuniu para destruir Israel. Aí eles chegam para Samuel e dizem: Samuel, clama ao Senhor por nós. Os filisteus estão vindo contra nós e nós vamos perecer, Samuel. Aí Samuel pega um cabrito, mata aquele animal e oferece o sacrifício ao Senhor. O Senhor recebe o sacrifício de Samuel. E quando os filisteus vêm em bando para destruir Israel, Deus faz chover saraiva. Deus faz chover pedra. Olha, irmão. Deus fez chover o quê? Pedra. Não era água, era pedra. E a Bíblia diz que o Senhor enterrou os filisteus. Israel não precisou vencer. Deus deu vitória a Israel. Aleluia. Está vendo hoje, na época da graça, mesmo que Israel está vivendo a lei e nós na graça, mas tem promessa para Israel, que está escrito na palavra, que no dia que se levantar uma nação contra Israel, tão poderosa, a tal ponto de fazer Israel sumir do mapa, de não deixar nenhum com vida, porque tem nação com poder para isso. Tem, mas a Bíblia diz que Deus, mesmo nos dias de hoje, Ele entra em ação e Ele destrói qualquer nação que tentar destruir aquele povo. Quer ver um exemplo? Vê os Hezbollah, os Hamas. Israel venceu. Vê o Hezbollah. Israel venceu. Veio os Houthis, um nome quase assim. Hoje, eu não sei muito lembrar desse nome. Terceiro grupo. Israel venceu. Aí veio o patrocinador desses três grupos terroristas, o Irã. Bateu de frente. Agora me diga, quem venceu? Israel. Comparado o Irã para Israel, Israel é uma nação bem pequena. O Irã é grande. Mas quem venceu? Israel. Porque Israel tem promessa de Deus. Agora olhe para o seu irmão e diga assim: a mesma coisa é eu. Eu tenho promessa. Você tem promessa. Aleluia. Quem tem promessa de Deus na vida e anda de acordo com Deus, Deus nunca abandona. Vou repetir. Quem tem promessa de Deus na vida e anda de acordo com Deus, Deus nunca.
abandona. Samuel orou, Deus enviou a chuva de pedra, matou os inimigos, e Samuel, aleluia, pegou uma pedra e ungiu, e chamou aquela pedra de Ebenezer, que significa: até aqui me ajudou o Senhor. E a pedra na nossa vida representa Cristo, a nossa rocha. Aí a gente olha para o céu nesta noite e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu vim nesta noite dizer que até aqui te ajudou o Senhor. Até aqui te ajudou o Senhor. Você só está aqui porque o Senhor lhe ajudou. Você só chegou porque o Senhor lhe ajudou. Aleluia. Glória a Deus. A segunda forma que Josué tinha que fazer era ampliando as nossas fronteiras. Ele tinha que ampliar as fronteiras. Se você quiser tomar posse da sua conquista, você tem que ampliar as suas fronteiras. Devemos ampliar nossas fronteiras no campo físico, área da saúde, no intelectual, na sua mente, como foi falado ontem aqui, no material, naquilo que você trabalha para possuir, no espiritual, naquilo que você busca de Deus, e ministerial. Olha o que eu falei aqui: físico, porque a gente sem saúde não dá certo, tá? Segundo, intelectual. Você precisa estar com sua mente para Deus, certo? Outra coisa, no material, se a gente está passando por um aperto muito grande, há uma dificuldade na nossa vida, atinge o espiritual, sim ou não? Não atinge o espiritual para fazer ninguém pecar, não, que isso não existe. Atinge o espiritual porque alguém está passando por uma coisa tão séria que vai se abatendo, se entristecendo. Então, de certo modo, isso pode abater o seu lado espiritual. Mas aí Deus quer que a gente amplie o nosso material. O espiritual, que se a gente não buscar Deus, a gente deve fraco. Então, tomar posse disso aqui, ampliando as fronteiras, é nós dando uma olhada em tudo isso. Como é que vai tua vida aqui nesta noite, a física? Porque se tiver doença aqui nesta noite, Jesus vai curar. Aleluia. Como é que está aqui, ó? Como é que está você disso aqui? Você está bem intelectualmente? Você está abalado por dentro de alguma coisa ou você está bem? Como é que está o seu interior, dentro, com Deus? Está bem? Ok. Como é que está o seu material? Como é que vão as coisas materiais? Como é que está também o seu espiritual? E agora? E o ministerial? E o seu ministério? Eu não estou falando do ministério da Igreja Evangélica Jesus da Vida. Eu estou falando do ministério que o Senhor lhe deu. Você prega? É um ministério. Você louva? É um ministério do louvor. Você ora bem? É o ministério da oração. Como é que está? Você está ampliando essas coisas? Você está ampliando tudo. Porque é necessário ampliar todas essas coisas para a gente estar bem diante de Deus. Êxodo no capítulo 34 e o versículo 34. Eu quero ler esse texto nesta noite. 34 e o 24. Vou ler na NVI. Certamente expulsarei nações de diante de você e ampliarei o seu território, quando você subir 3 vezes por ano para apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, ninguém cobiçará a sua terra. Preste atenção nisso. Deus disse que ia com a nação, ia ampliar, expulsar os inimigos, ia dar vitória. Eles iam ampliar seus territórios, crescer seus territórios. Mas tinha uma coisa: 3 vezes no ano eles precisariam de ir para a casa do Senhor para adorar o Senhor. Porque na época era assim:
a distância de onde ele estava. Para ir para o lugar que foi determinado, lugar de adoração, era longe, muito longe. Eles iam a pé. Então, eles tinham culto. Eles faziam uma forma de adorar a Deus nos lares, mas no momento de ir para o lugar determinado que Deus determinou, eles tinham que ir. Então, se eles sustentassem a adoração dele bem com Deus, Deus cuidava do que era deles. Ninguém ia cobiçar a terra deles, ninguém ia arrancar a terra deles, e Deus ia fazendo eles crescer. O que é que Deus está dizendo aqui nesta noite? Se você se sustentar firme na minha presença, espiritualmente, me buscando de todo o coração, compromissado comigo, e vindo para minha casa, no lugar da adoração que eu determinei, eu vou ampliar os seus territórios. Eu vou fazer você crescer. E ninguém vai cobiçar aquilo que eu lhe der. Cobiçar aqui é o mesmo que alguém bota os olhos, não vai adiantar nada. Se alguém botar os olhão nas tuas coisas, não vai adiantar nada se você estiver firme com Deus. Porque para crente fiel, não existe olho grande. Para crente fiel, macumba não faz efeito. Para crente fiel, não adianta alguém cobiçar nada o que é teu. Porque Deus guarda. Deus guarda. Agora para quem está em cima do muro, tome cuidado. Quem está em cima do muro, tome cuidado. A promessa é para quem é? Repete, a promessa é para quem é? É isso aí. Quando eu vejo um crente com chororô, abrindo de boca, uma olhada, de onde? Tô com a dor aqui, ó. Parece que é espinhela, peito aberto, espinhela caída. Oxi. Ainda tem crente para isso hoje. Alguém foi me visitar e quando saiu eu fiquei... Oxi. Meu Jesus do céu. Passei por ali e vi alguém batendo umas latas. Deu vontade de dar uma carreira, mas arrepiei todo. Meu Pai do céu. Cadê a firmeza da igreja? Cadê a firmeza do crente? Pega a minha foto, meu querido. Bate 24 horas a noite todinha, bota ela no chão, enterra, cubra, faz o que você quiser. A foto vai mofar, a tinta vai estragar, vai se destruir. Mas o bicho vai estar aqui marchando na terra, profetizando! Firme! Firme! Olha pro cara não colocar meu nome na boca de saco, costurar pra lá, costurar de volta, virar o boi deles, sei lá. Faz o que quiser! No outro dia você vai ouvir a minha voz profetizando para a igreja. Aleluia! Quem recebe essa palavra? Diga assim, pode fazer o que fizer contra a tua vida. Mas não pega. Deus brindou você. Brindado. Brindado. Passaram lá em casa jogando da areia do cemitério. Pode jogar da lagoa. Vi um gato preto passando, menino, mas repito, meu Deus do céu. É tanta coisa. Tanta coisa. É tanta coisa. Aleluia. Agora eu vou repetir. Quem está em cima do muro, se cuide. Mas eu sou crente. Em cima do muro? É. Então pega. Pega para dentro como sozinho. Está em cima do muro? Vamos dizer que Deus... Eu não vou fazer nessa comparação. Mas tem gente que... Eu acho que tem gente que pensa que Deus é assim. A Bíblia diz que Ele é Pai, ok? Ele é Pai.
Então, já que ele é pai, bichinho, tá todo um erro. Mas eu estou guardando você. Todo errado você tá, mas tá blindado, viu? Você tá em cima do muro e o outro pé escorregando pro outro lado. Mas eu tô... Ah, Deus não é esse tipo de pai. Deus é pai dos fiéis. Quando alguém disse, olha, Senhor, essa mulher morreu. Eu conheci uma mulher que casou com o primeiro homem, o homem morreu. Casou com o segundo morreu. Casou com o terceiro, morreu. Tudo ele era irmão. E um foi assumir no lugar do irmão para colocar o nome do defunto. Mas por fim morreu de 7. E depois, por último, morreu ela. Lá no reino. Quem vai ser o marido dessa mulher mesmo? Pela lei, agora lá como é que vai ser? E ela disse, oh, vocês estão falando de uma coisa que não conhece, rapaz. Deus não é Deus dos mortos. É Deus dos vivos. Tem vivo aqui nesta noite? Vou repetir. Deus não é Deus de morto. Deus é Deus dos vivos. Aí outro jovem olhou para Jesus e disse assim, então, mestre, deixa que eu vá te seguir. Eu quero te seguir. Estou disposto a te seguir. Eu estou desse jeito mesmo. Já estou determinado. Por que tu não segue? É porque em casa meu pai morreu. Eu vou enterrar primeiro, depois eu te sigo. Aí Jesus, não, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vem e me segue. Foi o que Jesus disse. Lá quem está no caixão está morto, quem está vivo também está morto diante de Deus espiritual. Está um bando de morto. E se tu quiser ganhar vida, tu me segue. Porque quem me segue recebe vida. Aleluia! Então Deus é Deus dos compromissados. Glória a Jesus! Aleluia! Eu falo uma língua aqui que talvez a congregação não entenda bem eu falar. Mas eu vou dizer assim mesmo. Aqui conhece o que é guru? Guru. É um tipo de profeta que alguém tem como profeta para orar só para Deus abençoar e o cara todo troncho. Você é meu orador e eu lhe abençoo. Tome-lhe dinheiro, eu continuo no meu erro. Mas quando o negócio dele é apertado, eu corro para onde? Para você orar por mim. Esse tipo de gente que bota a mão em alguém para orar dessa forma, está desviado. Está desviado. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus é Deus dos compromissados. Deus é Deus daquele que realmente toma posse do que Ele fala. Aleluia! Eu tenho um recado para alguém aqui nesta noite que gosta de passar a mão nos erros dos outros. Deus não intervém em intercessões de alguém que só ora, intercede, clama para alguém e esse alguém nunca quer compromisso com Deus. Agora, se alguém quer se compromissar, se alguém quer se levantar, se alguém quer ficar de pé, você pode orar. Porque a pessoa quer. A pessoa quer. Vemos que o Senhor já havia prometido ampliar a fronteira do seu povo, dizendo, porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano, diante do Senhor teu Deus. Em Isaías 54, versículo 2 e 3, está escrito, o Senhor aconselha o seu povo a ampliar suas fronteiras, e alargar o seu espaço da sua tenda, crescendo tanto para a direita como para a esquerda. É Isaías 54, versículo 2 e o 3. O Senhor faz a promessa. O que ele diz? Amplia as tuas fronteiras. Alarga a tua tenda. Não impeça o crescimento. Oh, aleluia. Tem gente que sabe, rapaz, quando Deus está dando, olha, quando Deus está dando mais, sabe, condições
quando Deus está exaltando, quando Deus está ampliando, quando Deus está usando, quando Deus está capacitando. Aleluia. Tem pessoa que entende, tem um discernimento que está crescendo na presença de Deus, está ficando com uma unção maior, uma graça maior, está realmente, aleluia, se encaixando onde Deus quer. Aí Deus diz assim: não impeça o crescimento. Cresça, 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 Aleluia. cresça. Quem recebe? Cresça, Glória a Deus. cresça, cresça. Cresça não é temer, não é olhar para trás, não é desistir, não é parar, é continuar. Cresça, cresça, porque tem gente que está tão bem, tão bem, tão bem. Aí Deus começa a falar, Deus começa a fazer, Deus começa a mostrar sinais, Deus começa a repreender o mal, Deus começa a fazer acontecer. Alguém para. Meu Deus. Alguém para. Estava tão bem. Parou. Aí o Senhor diz: não impeça. Não deixe nada impedir o seu crescimento na minha presença. Porque a palavra Deus já liberou. Cresça. Olha a palavra aqui para 2025 na sua vida. Ó. Glória a Deus. Cresça. 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 Aleluia. Cresça. Cresça no seu lar. Cresça no seu trabalho. Glória a Deus. Cresça na sua igreja. Glória a Deus. Cresça. Aleluia. No bairro que você mora. Cresça na sua cidade. Cresça. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Cresça. Cresça. Está vindo o crescimento de Deus para a tua vida aí. Cresça. Cresça. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu quero que você cresça. 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 Glória a Deus. Amplie. Aleluia. Firma bem as tuas estacas. Firmeza no propósito. Já entendeu a direção de Deus para a sua vida? Tenha firmeza. Não impeça o crescimento, porque o Senhor quer que você cresça. Glória a Deus. Uramaia, Shakai, Becalamacé. O Senhor quer que você cresça. Cresça, presbítero Clodomar, lá onde você está. Cresça, irmão Edenilton. Aleluia, cresça, irmão. Cresça, cresça, cresça. Cresça, irmão Deus, cresça, irmão José. Cresça, diácono Josilã. Cresça, diácono Luiz. Cresça, diaconisa Odilene. Cresça, diaconisa Rosa. Cresça, o Senhor está dizendo aqui nesta noite: cresça. Cresça, irmão, vai crescendo, irmão. Aleluia, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Toma posse, gente, toma posse. Deus, meu Deus, estou todo arrepiado aqui nesta noite. Cresça! Todo impedimento caia por terra. Nada possa impedir o seu crescimento. Cresça, cresça, cresça. Cresça em nome de Jesus. Eu libero uma palavra lá na tua área profissional. Nesta noite, em nome de Jesus. Cresça, cresça na sua área profissional. Cresça, cresça na sua área ministerial. Cresça na sua área espiritual. Cresça na sua área física. Eu repreendo toda enfermidade em nome de Jesus, que está fazendo você parar nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo mal. Não tem praga contra a tua vida. Não existe maldição hereditária. Não existe nenhuma palavra que alguém liberou para parar o teu crescimento. Deus pegou essas palavras e jogou por terra. A palavra que Deus liberou nesta noite é: cresça! Xiriminhou de Camai, Calamaçui, quem trouxe glória da glória, quem trouxe aleluia da aleluia. O céu acabou de se abrir, recebe essa palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não retroceda, cresça, tá difícil, cresça, cresça, vá avante, não dê um passo para trás, dê para frente, cresça, cresça. O Senhor tomou a direção, o Senhor tomou a frente, Deus está trazendo provisão. Eu vou deixar a igreja adorar. Aleluia. Eu vou deixar a igreja adorar. Eu vou deixar a igreja adorar. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Orabai, Shakai. Doramai, Calamassui de Castrui de Camaia. Xiriminhou de Castrui de Calamassui de Labas. Aleluia, aleluia, aleluia. Firma as tuas estacas. Aleluia, amplia a tua tenda.
Deixa Deus crescer as tuas fronteiras. Deixa Deus te fazer crescer. Glória a Deus. Cadê a adoração da Jesus é vida? Cadê a adoração da Jesus é vida? Aleluia! Aleluia. Meu Deus. Recebe essa unção que eu estou recebendo aqui nesta noite. Recebe essa unção que eu estou recebendo aqui nesta noite. Urachei. Daramai calamassui te cai. Recebe renovação espiritual. Recebe renovação espiritual. Deus vai começar a ampliar você pelo renovo. Recebe renovação espiritual. Recebe renovação espiritual. Recebe renovação espiritual. Deixa o Pai te tomar aqui nesta noite. Tem bênçãos espirituais para a tua vida aqui neste lugar. Recebe essa unção. Recebe. Recebe em nome de Jesus. Cadê os crentes que não é batizado com o Espírito Santo? Qual é a receita? O que é que deve fazer? Aleluia, Jesus. Darayasha. Sharamai que lamaço. Arakai que amasha cacauê amaya calamaçu de camai calamaçu e de castrui da lamas. Oh, tem crente batizado com o Espírito Santo falando em língua. Mas tem crente que é batizado. Meu Deus do céu, cadê Jesus? Tu não batizou, não foi? Não desce línguas estranhas na boca desse vaso. Meu Deus, o que está acontecendo? Que os céus se abriu. Esse vaso não consegue falar em mistério com Deus. O que está acontecendo? Dá lugar à terra! Glória a Deus. Aleluia. Aramaia. Aleluia. Bereia camai cheia, cais, de calamacé. Xiriminion de castrui, de calamauera machei, de calamaçui. Deus está esticando as tendas. Deus está ampliando os territórios. Lá os teus vizinhos vão ficar admirados com a bênção de Deus na tua vida. Alguém vai dizer, já estava quase falindo, não foi? Já estava quase perdendo tudo, não foi? Foi que houve, hein? Por esses dias a gente não soube de notícia tão ruim, sim, Satanás. Soube de notícia ruim. Mas Deus está trazendo notícia boa, notícia boa, notícia boa, notícia boa. Recebe essa palavra, recebe. Recebe em nome de Jesus. Amplia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tem um som aqui, um som. Aleluia. Glória a Deus. Tem um som nesta noite aqui. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Olha, cavaleira, Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Senhor. Sabe do que eu estou recebendo aqui nesta noite, Glória em nome de Jesus. a Deus. Aleluia. Seja renovado, seja renovada. Seja renovado, seja renovada. Você que perdeu o desejo de louvar, recebe renovo aqui nesta noite. Você que perdeu o desejo de pregar, recebe renovo aqui nesta noite. Você que perdeu o desejo de fazer algo para Jesus, recebe renovo aqui nesta noite. Aleluia. Deramaia kamashkai de kalamassura de lamaie. Que cacauera chai, que cauera machai. Aleluia, 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 aleluia. Olha o céu aberto, igreja. Olha a igreja evangélica Jesus é vida. Olha o céu aberto a seu favor. Receba, toma posse. Urechecai, te camai, calamassui, de camai, checai. Deramai, calamassui, Glória a Deus. aleluia, aleluia. Aleluia. Desemborca um vaso nesta noite, crente. Aleluia, Jesus. Tem uns que estão embocados, tem outros que estão com a tampa. Aí eu digo, tira a tampa do vaso, desemborca esse vaso. Disse, mas ele está rachado. Recebe conserto aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Que as mãos do oleiro toquem nessa massa desse barro. Aleluia, e refaça a tua vida aqui nesta noite. E encha do azeite dele. Senhor.
Deixa o Espírito Santo trabalhar. Glória a Deus, aleluia. É tão bom quando o Pai fala e renova o povo, é tão bom. Aleluia, Jesus. Louvado, exaltado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Xiribidiu. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Recebe em nome de Jesus. Diga assim: sai frieza da minha vida agora. Saia. Toda frieza na vida de alguém, sai agora. Sai agora. Sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Aquece ele com o fogo do Espírito, Senhor. Aquece ela com o fogo do Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Pai. Aleluia. Abba, Pai. Meu Paizinho querido. Santo Espírito. Meu amigo íntimo e fiel. Glória a Deus. Renova esse crente. Renova, Senhor. Renova esse crente. Renova, Deus. Renova ela, renova ele. Renova, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. O inimigo não queria que você chegasse aqui, mas Deus te trouxe. Foi para falar para você que vai ter amplitude, crescimento. As bênçãos divinas vai vir sobre a tua vida. Aleluia. Nada vai impedir. Nada vai impedir o teu crescimento. Nada vai impedir. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Renova a diaconisa, só não vou dizer o nome. Renova, 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 renova nesta noite. Renova, Deus. Renova o ministério. Renova, Senhor. Renova as crianças. Renova, Deus. Renova a mocidade. Renova os membros desta igreja, os congregados. Renova, Espírito Santo. Renova nesta noite. Renova, Deus. Renova. 2025 profético, o ano da conquista. Jesus. Deus vai fazer você conquistar muitas bênçãos. Eu creio. Aleluia. Recebe esse compromisso, pega esse compromisso. Aleluia, se levanta na presença de Deus. Dá lugar ao Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Daracamaia. E aí, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10, você já sabe o que Jabez fez. Quero concluir com isso. Mas pode dar lugar. Aleluia. Pode dar lugar. Aí Jabez fez aquela oração poderosa. Aleluia. Eita, aí Jabez pediu crescimento. Jabez pediu para crescer. Jabez pediu para ele repreender o mal e a mão de Deus ser com ele para abençoar. E é nesta noite que o Senhor está determinando na sua vida, é a bênção dele. E o texto diz: e Deus ouviu a oração de Jabez. E eu quero aplicar: e Deus ouviu a sua oração. Glória a Deus. Aleluia. Daraya kamashi kamautela massa. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou concluir lendo isso aqui, ó. Jabez foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: com dores o dei a luz. Jabez clamou: Deus de Israel, abençoa-me e aumenta minhas terras. Aleluia. Que a tua mão esteja comigo, Glória a Deus. guardando-me de males. Livra-me de dores
E Deus entendeu o seu pedido. Aleluia. E Deus atendeu o seu pedido. Fique de pé fazendo um pedido a Deus aqui nesta noite.